Glória a Deus. Então, como eu disse, o nosso tema de hoje é cristãos inabaláveis. Eu pergunto para você, você gostaria de ser um cristão inabalável? Amém? Tenho certeza que sim. E como a gente vai aprender a ser um cristão inabalável? Claro, olhando para cristãos inabaláveis. E o nosso exemplo dessa noite vai ser o próprio apóstolo Paulo. Eu já vou passar para você o nosso texto de hoje, mas antes eu gostaria de fazer uma introdução. Você conhece o apóstolo Paulo, pelo menos a maioria de vocês já deve ter ouvido falar sobre ele e o histórico que ele tem, a importância que ele tem. Boa parte da Bíblia foi escrita pelo apóstolo Paulo por meio do Espírito Santo, e o apóstolo Paulo foi responsável por levar a mensagem do Evangelho aos não-judeus, aos gentios. E isso foi uma revolução. Nós somos fruto do trabalho do apóstolo Paulo, que com certeza fez um papel tão importante, deixou um legado tão grande na história do cristianismo. Um homem fez algo tão poderoso na história, assim como outros também, mas se a gente for olhar para a história, para o ministério, para o trabalho do apóstolo Paulo incansável, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e eu quero fazer essa analogia com a gente hoje. Deus usa um homem, Paulo, para fazer o que fez na história do cristianismo, o que ele não pode fazer comigo e com você, com o nosso país. Você sabia que nós somos hoje evangélicos na nossa nação cerca de 30%. Isso dá 62 milhões de pessoas. Nós, no nosso Brasil, temos cerca de 60 milhões de evangélicos. As estatísticas dizem que daqui 10 anos, nós seremos 40% da população, cerca de 80 milhões de pessoas. Imagina o que Deus pode fazer por meio de 60 milhões de pessoas, das quais você faz parte, meu irmão, minha irmã. Nós temos algo poderoso em nós. Atos 1:9 diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e assim nós seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E esse poder é dínamos, é dinamite. Você entende isso? Que tem um poder tão forte aí nas suas mãos, a palavra de Deus. E nós precisamos nos posicionar como cristãos inabaláveis para fazermos a diferença na nossa nação, a diferença nas nações. O que Deus pode fazer com 60 milhões? O que Deus pode fazer com a sua vida, na sua casa, na sua família? Seja um cristão inabalável. E para isso nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. Se você puder, por favor, abrir a sua Bíblia para poder acompanhar comigo, lá no livro de Atos, no capítulo 9. O Vinícius vai colocar embaixo aqui também, para a gente acompanhar a leitura. E nós vamos ver sobre a conversão do apóstolo Paulo. Uma história maravilhosa, porque foi o próprio Jesus quem evangelizou Paulo. Paulo se converte com a abordagem do próprio Jesus. E nós vamos ver nesse texto, a primeira leitura que nós faremos é até o versículo de número 9, e depois nós vamos prosseguir. O texto diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Aqui nós vemos essa história de um homem que perseguia a igreja, um homem que prendia cristãos, matava cristãos. O texto é claro quando diz que ele aspirava a morte, ameaças contra os do caminho, contra os cristãos do primeiro século. E ele tinha cartas para poder prender outros cristãos,
mas no caminho o próprio Jesus aparece com ele. Uma grande luz, aquele homem prostrado no chão, um homem importante, cheio de pompa, agora está no pó e pergunta para aquele: quem és tu, Senhor? E ele se declara Jesus. Saulo ali, o apóstolo Paulo, fica cego durante 3 dias. E aí depois nós vamos ver o que acontece. Mas só nessa primeira parte que nós lemos, nós já vemos 3 características de um cristão inabalável. Vamos lá? Vamos para a primeira, vai anotando aí, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você por meio dessa mensagem. Então, a primeira característica de um cristão inabalável, que nós vemos aqui na vida e na história do apóstolo Paulo é: um cristão inabalável teve um encontro com Jesus. Apareceu aí embaixo para você, então anota, tá bom? Essa é a primeira característica de um cristão inabalável. Teve um encontro com Jesus, teve um encontro pessoal com Deus. Nós temos um retiro que nós fazemos chamado Encontro com Deus. Que maravilha, são 3 dias que nós estamos ali, como o apóstolo Paulo, né, que ficou 3 dias cego, mas saímos dali enxergando, saímos dali com o nosso coração queimando. Quantas pessoas nós vemos entregando a vida para Jesus e sendo marcadas para sempre no encontro com Deus. Meu irmão, minha irmã, se você deseja ser um cristão inabalável, você precisa de um encontro pessoal com Jesus. Eu digo isso porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas no fundo a gente sabe que nós não conhecemos a Jesus pessoalmente. Muitos tiveram um encontro com os amigos dentro da igreja. Muitos tiveram um encontro com um pastor, talvez gostaram da estrutura da igreja, gostaram dos amigos que fizeram aqui, gostaram das músicas que o louvor canta. E é isso que atrai essas pessoas para dentro de uma igreja. Mas, meu irmão, aquilo que sustenta você é a experiência que você carrega no seu coração de intimidade com o seu Deus. Porque o que te trouxe, te fez ficar na igreja, se foram os amigos ou se foi a estrutura ou algo que você gostou, na primeira dificuldade que vier, você vai ser abalado. Mas eu quero dizer que se você tiver um encontro pessoal com Jesus, experiência real com Ele, assim como o apóstolo Paulo teve aqui um perseguidor, você entende? Alguém que estava perseguindo, queria matar os judeus, os cristãos. Agora, por ter um encontro pessoal, tem sua vida completamente transformada. Então, meu querido irmão, minha irmã, essa é a primeira característica, ter um encontro pessoal com Jesus. Eu quero estimular você, mesmo nesse tempo de isolamento, quero compartilhar com você que as minhas maiores experiências com Deus não foram em cultos ou acampamentos, embora, como eu acabei de dizer, o encontro com Deus, o reencontro e outros eventos que nós fazemos são tremendos, mas as minhas maiores experiências com o Senhor foi trancado no meu quarto. As minhas maiores experiências quando adolescente, buscando a Deus e conhecendo de verdade, porque eu cresci dentro de uma comunidade, uma igreja metodista, mas posso dizer que a minha conversão foi na minha adolescência ali, quando eu comecei a buscar, e ali eu tive um encontro pessoal com Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te levantar como um homem e uma mulher inabalável diante do seu Deus. Busque a Ele, busque essa experiência, esse fogo, esse arder do Espírito Santo está disponível para você. Ele deseja se revelar e isso vai te manter de pé. Isso vai te manter sólido nos momentos mais difíceis da vida, inclusive como esse que nós estamos vivendo, de tanta incerteza. Nós acompanhamos pessoas que não sabem se vão ser mandadas embora, não sabem se a jornada de trabalho vai ser reduzida, se o salário vai ser reduzido, a despensa começa a faltar algumas coisas, há muita incerteza. Mas, meu irmão, se você conhece a Jesus pessoalmente, nada te abala. Essas circunstâncias de... Olha aí, está escrito para você: um cristão inabalável tem uma revelação do senhorio de Jesus. Um cristão inabalável tem uma revelação do senhorio de Jesus. Por que eu digo isso? Aquele homem, o apóstolo Paulo, estava ali na sua viagem, quando vê essa luz, ele cai ali no chão, como o texto diz. E a primeira frase que o apóstolo Paulo diz é: Senhor, quem é você? Senhor, quem és tu?
Não sei como está a sua versão, mas a primeira frase, a primeira palavra do apóstolo Paulo, depois daquela experiência com Deus, por meio ali de Jesus, foi chamá-lo de Senhor. E meu irmão, quando nós chamamos alguém de Senhor, nós entendemos que somos servos. Então, um cristão inabalável é alguém que reconhece o senhorio de Jesus. Você reconhece o senhorio de Jesus em sua vida? Você se considera servo dele? Muitos procuram Jesus como Salvador, querem ser salvos. Mas eu quero realmente alertá-lo que poucos são aqueles que o reconhecem como Senhor. Porque quando nós reconhecemos a Jesus como Senhor, nós entendemos que a nossa vida não nos pertence mais. Você pode anotar isso? Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, nós entendemos que a nossa vida já não nos permite mais. Já não nos pertence mais. Eu quero ler um texto com você em 1 Coríntios 6, 19 e 20, olha o que diz. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Nós comemoramos, lembramos nosso culto tão especial domingo passado, domingo de Páscoa, onde nós entendemos o sacrifício de Jesus naquela cruz. Um preço que foi pago, querido, para pagar os seus pecados, mas para comprar você. E quando você entende isso, agora você entende que você pertence a Ele e que a sua vida não te pertence mais. É por isso que lá em Lucas 9:23, Jesus não nos engana e diz que se nós queremos segui-lo, nós precisamos nos negar todos os dias, tomar a nossa cruz para segui-lo. Se você for reparar, tanto Paulo, quanto Pedro, quanto Tiago, nas suas cartas para as igrejas, eles se colocam como servos de Deus, servos de Jesus. E essa palavrinha servo significa doulos, lá no grego, e sabe o que ela significa? Escravo. Até mesmo Tiago, irmão de sangue de Jesus, eu sou doulos, sou escravo, servo de Jesus. Servo. Você entendeu, querido, que a sua vida não te pertence mais? Porque essa é a segunda característica de um homem e de uma mulher inabalável na presença do Senhor. Ele serve com alegria. Ele entendeu que o cristianismo não é para satisfazer as necessidades dele. Somos nós que estamos aqui para viver os planos de Deus, para viver os projetos de Deus, para viver os planos de Deus. E é muito triste, meu irmão, minha irmã, quando nós vemos cristãos e igrejas que não só não reconhecem Jesus como Senhor, mas o tratam como servo. E sabe como se trata Jesus como servo? Quando nós achamos que cristianismo é aquela caixinha de promessa, ou uma lâmpada mágica que nós esfregamos até sair alguém, Jesus sai e a gente faz 3 pedidos, ó Senhor, eu preciso disso, disso, disso. A gente acha que Ele está a nosso serviço, quando na verdade nós estamos a serviço dEle. Amém? Isso é característica de um cristão inabalável. Faz a vontade de Deus. Você entende que o seu dinheiro não é seu, que o ar que você respira não vem de você, que tudo que você, entre aspas, trabalhou e comprou pertence ao Senhor, e você é servo dEle. Tudo isso está disponível para o reino dEle. Tudo isso está disponível para a obra dEle. E nós não temos mais desculpas, nós não temos mais, sabe, aquelas desculpas esfarrapadas para não fazer. Eu não vou abrir uma célula porque, eu tenho que fazer isso. Eu não vou trabalhar no ministério por causa disso. Um cristão inabalável é um servo. Ele entendeu o senhorio de Jesus. Você percebe? A primeira palavra que Paulo diz quando tem aquele encontro pessoal com Jesus no caminho para Damasco é: Senhor, quem és tu? Ele reconhece, ele se coloca como servo, e que esse seja o seu comportamento também em nome de Jesus. A terceira característica, antes de nós continuarmos esse texto, é essa aqui, acompanha comigo. Um cristão inabalável se compromete com a igreja. Nossa, pastor, como assim? Onde que está escrito isso nesse texto? É algo que está às vezes escondido, mas eu quero mostrar para você. Um cristão inabalável
está comprometido com a igreja local. Sabe por quê? Olha o que Jesus diz, o que Jesus responde para Saulo, ali Paulo aqui no caminho para Damasco. Quando ele pergunta, quem és tu, Senhor? Qual foi a resposta de Jesus? Ele responde, eu sou Jesus, a quem você persegue. Pode ser que o apóstolo Paulo tenha olhado e falado, não, você confundiu. Eu estou perseguindo os cristãos, eu não estou perseguindo o Senhor. Eu estou perseguindo esse pessoal do caminho. Eu não estou perseguindo o Senhor. O que Jesus está falando aqui para Paulo é algo que nós precisamos aprender. É que não pode ter separação entre Jesus e a igreja. Ele é o cabeça. E a igreja é o corpo. Assim como está escrito lá em Efésios 5:23. Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Portanto, meu irmão, presta atenção nisso. Nós vivemos num tempo em que os sem igreja crescem cada vez mais. Talvez você está gostando demais, né, de acompanhar o culto aí pela internet e até ouvi alguns pastores comentando o medo de o pessoal gostar tanto e não voltar mais para a igreja local. Mas isso não acontece com cristãos inabaláveis, porque esses cristãos entenderam que não pode ter distinção de Cristo com a igreja, porque ambos são uma pessoa só. Porque quando Paulo perseguia a igreja, ele estava perseguindo o próprio Jesus. Jesus falou, você não está perseguindo os cristãos, você está me perseguindo. Você não pode separar o corpo da cabeça, você vai criar um monstro. Não pode existir isso. E se você, querido irmão, me ouve, está afastado da igreja, eu quero te chamar, volte. Porque não existe distinção. Muitos dizem assim, eu quero servir a Cristo, mas não quero estar na igreja. Eu quero te dizer, isso é mentira de Satanás, não é possível. Porque quem serve a Jesus, o cabeça, está na igreja local. Nós somos corpo dele. Se você tirar um dedo, deixa o dedo ali 1 semana, 2 semanas. Depois você leva no médico e pede para ele tentar grudar de novo. Você acha que vai dar? De jeito nenhum. Não existe vida fora do corpo. Não existe vida, o membro morre. E eu tenho certeza que você, a menos que você, conheça a família Adams, mas viu uma mãozinha andando por aí, uma cabeça, uma orelha fora do corpo, não existe isso, querido. Se você reconhece o senhorio de Jesus, você faz parte da igreja local. Você faz parte do corpo dele, amém? E você está integrado, você está realmente conectado, porque não tem jeito. Jesus fala isso para o apóstolo Paulo. Vamos continuar lendo e nós vamos ver mais 2 características para a gente encerrar. Versículo de número 10, diz assim, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Você lembra aqui que Paulo ficou realmente cego, e aí ele foi para aquele lugar, e aí é onde nós vamos ler aqui agora. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Versículo 12. Numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias também respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Depois de comer, sentiu-se fortalecido. Nesse texto que nós acabamos de ler, que é a continuação daquela história,
nós vemos mais duas características de um cristão inabalável. E a quarta característica, meu irmão, minha irmã, anota aí, é que um cristão inabalável está disposto a qualquer coisa por Jesus, até mesmo sofrer. E nós vemos dois exemplos disso. O primeiro é de Ananias. O texto fala que Ananias era um discípulo de Jesus. E quando o Senhor chama, a frase de um discípulo é: eis-me aqui, Senhor. É alguém disponível, é alguém que não está dando desculpinha, não, eu tenho outras coisas para fazer. Não, eis-me aqui, Senhor. Deus dá uma missão para ele, vai lá, vai encontrar um homem chamado Saulo. E aí ele conheceu e falou: Senhor, mas esse homem veio para matar. Ele veio com autorização para prender os do caminho. Como é que o Senhor está me mandando ir para lá? Mas o Senhor envia Ananias e ele, como um bom discípulo obediente, vai. E vai atrás de Saulo. E aqui nós vemos uma frase muito importante, que não cabe apenas para Paulo, mas cabe para todos nós que queremos levar o cristianismo a sério. Versículo 16 é uma fala de Deus a respeito do apóstolo Paulo, dizendo: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, nós estamos num tempo de um cristianismo light, né? De um cristianismo que faz adaptações, de um cristianismo que coloca algumas vírgulas em ensinamentos do mestre. Nós achamos que não precisa levar tão a sério assim. Jesus falou para fazer discípulos, mas poxa, eu estou muito ocupado com as minhas coisas. O Senhor ordena que eu deixe meus vícios e que eu conserte a minha vida, confesse os meus pecados, mas poxa, os dias são assim, né? Isso era no passado, agora não é dessa forma. Meu irmão, aqui Deus está chamando o apóstolo Paulo e está dizendo: eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Onde nós estamos dispostos a ir por esse nome, o nome de Jesus. Muitas vezes temos dificuldade até de levantar do sofá. Quando chove, faltamos na igreja, faltamos na célula e por aí vai. Mas a quarta característica de um cristão inabalável é: ele está disposto a tudo para obedecer o Senhor. E o apóstolo Paulo levou isso tão a sério. Eu quero ler um texto que eu sempre fico arrepiado quando eu leio. Está lá em 2 Coríntios 11, 23. Olha só o que esse homem passou por causa do Evangelho. E aí, enquanto eu leio, eu quero que você pense nos seus dilemas. Pense nos seus problemas. Pense nas suas tribulações e pense nas suas dificuldades. E eu quero que você olhe agora o que Paulo passou e perseverou firme até o final. Olha só, 2 Coríntios 11, 23 diz assim: fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio, suportei a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma opressão dentro de mim, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar, que seja nas minhas fraquezas. Veja onde esse homem foi, porque um dia ele teve uma experiência pessoal com Jesus. Eu quero dizer, meu irmão, um crente inabalável não é aquele que não passa por dificuldades. E talvez as dificuldades estão chegando aí como um tsunami aí na sua vida, mas meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, o seu Deus te sustenta. E você vai ver, é um privilégio levantar essa bandeira, propagar esse nome que está acima de todo nome, que é um privilégio, sofrer pelo nome dele. E que nada, meu irmão, nesse tempo, nada como consequência dessa pandemia, possa abalar você.
que você seja um cristão, um homem e uma mulher inabalável, que entende que o seu Deus te guarda. Não importa a circunstância que você vive ou viverá, que você seja como o apóstolo Paulo e que você entenda que é na fraqueza que o Senhor mostra a força dele. Deixa ele conduzir a sua vida como ele conduziu a vida do apóstolo Paulo. Por último, eu quero encerrar com essa quinta característica de um homem, de uma mulher inabalável diante do Senhor. Um cristão inabalável tem uma nova visão e é cheio do Espírito Santo. Quando Ananias chega e encontra Saulo, ele diz: o Senhor me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito. No versículo 18 diz: imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. Em seguida ele foi batizado. Querido irmão, querida irmã, um cristão inabalável tem uma nova visão. As escamas caíram, o Espírito Santo encheu. E se a sua visão está limitada, se você consegue só enxergar problema, se você consegue só enxergar a dificuldade, você precisa que essas escamas saiam. E se fosse um culto presencial, eu chamaria para o apelo agora, para orar por você, mas você pode orar aí na sua casa para que toda escama caia em nome de Jesus. Que você receba uma nova visão e que você seja cheio do Espírito Santo. Que você veja o que Deus vê, que Ele amplie sua perspectiva. Paulo ficou 3 dias sem visão. Mas, naquele momento, quando ele volta a enxergar, ele viu tudo diferente. Meu irmão, minha irmã, nós falamos domingo passado desse versículo, 2 Coríntios 5,17, que diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, agora é uma nova visão. O dinheiro você vai olhar de uma maneira diferente. A sua família você vai enxergar de uma maneira diferente. O seu trabalho você vai entender que não é o fim, é o meio para você pregar o Evangelho, sinalizar Cristo. Talvez você não possa falar, mas você, como cristão e discípulo de Jesus, influencia pessoas lá. E nós, como 60 milhões de evangélicos no país, meu irmão, minha irmã, quando nós recebemos desse Espírito, tivermos as camas caídas, nós vamos fazer uma revolução, um avivamento vindo sobre essa nação. E os cristãos inabaláveis farão parte disso. Eu sei que você e eu estaremos lá. Vamos recapitular. Primeira característica, ter um encontro pessoal com Jesus. Segunda, uma revelação do senhorio de Jesus. Que você saiba que você é servo dele e que a sua vida não te pertence mais. Terceira característica, é um homem e uma mulher inabalável diante de Deus, é alguém que está comprometido com a igreja local, porque ele entendeu que não tem diferença entre Cristo, que é a cabeça, e o corpo, que é a igreja. É uma coisa só. Se você serve um, você tem que servir o outro. Não tem jeito de escolher um dos dois. Quarto lugar, está disposto a qualquer coisa, inclusive sofrer por esse evangelho. Nós temos conhecido pessoas que têm se levantado a mão, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me para a África, envia-me para a Coreia do Norte, envia para a China, envia para nações fechadas ao teu evangelho, porque eu entendi que a minha vida não me pertence mais. Eu sou teu servo, me envia. O que você está disposto a fazer, meu irmão? Talvez Deus te chamou para financiar a obra. Em nome de Jesus, seja usado tremendamente para ir a lugares onde você nunca imaginou, por meio das suas contribuições. Invista, se jogue nessa obra, porque o seu propósito de vida está intimamente relacionado com a missão que Deus te deu. E se você não perceber isso, você não vai viver, você vai sobreviver. Uma vida sem graça, sem sal, sem visão. Que Deus te dê uma nova visão, e essa é exatamente a quinta característica. Uma nova visão, ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Depois que nós orarmos, nós vamos cantar mais uma canção, depois nós vamos assistir um vídeo. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, Te adoramos, ó Pai, porque nós reconhecemos que o Senhor é o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores, e nós somos Teus filhos e filhas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, leva-nos, ó Pai, para esse caminho, para Damasco também. Ó Deus, se revele a nós,
Que cada pessoa que me ouve, ó Deus, nessa noite, ou que vai ouvir essa mensagem gravada depois, Pai, em nome de Jesus, tenha uma experiência pessoal contigo. Que a nossa experiência não seja com os amigos da igreja, não seja com a estrutura da igreja, não seja com o louvor da igreja, não seja com o pastor da igreja, seja com Cristo ressurreto, e que isso mude a nossa trajetória, mude a nossa vida completamente. Ó Deus, dá-nos uma revelação de que o Senhor é o Senhor, e nós somos teus servos. Perdão, ó Deus, pelas vezes que nós te tratamos como nosso servo, exigindo que o Senhor faça isso ou aquilo, exigindo que o Senhor atenda no nosso tempo as nossas petições, porque nós esquecemos ou perdemos a perspectiva de que o Senhor é o Senhor. Reina sobre nós, Pai, e que meus irmãos e minhas irmãs que me escutam se comprometam cada vez mais com a igreja local. Ó Deus, levanta líderes de ministério, líderes de célula. Ó Deus, gente que faz discípulos, gente que quer trabalhar, mesmo, ó Deus, nesses momentos mais difíceis, ó Deus, de isolamento. Ó Deus, que haja pessoas, ó Pai, querendo fazer algo, fazendo discípulos, ligando, acompanhando. Ó Deus, que a igreja não pare, esteja mais viva do que nunca. E que a igreja local, Pai, receba homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Ó Deus, que possamos estar dispostos a qualquer coisa para te servir. E que isso não seja de boca para fora. Que nós realmente possamos entregar tudo e nos render ao Senhor e ao seu senhorio. Tira as escamas dos olhos, ó Pai, de cada irmão e minha irmã que está aí me escutando, Pai. Tira as escamas, ó Deus, dá uma nova visão, enche com teu Espírito Santo. Ó Deus, Espírito Santo toca, Pai. Leva-nos, ó Deus, como homens e mulheres, cristãos inabaláveis, declarar, ó Deus, que essa pandemia não nos abalará. Qualquer crise financeira não nos abalará, porque nós estamos alicerçados na Tua presença. Ganhamos uma nova visão e entendemos que o Senhor tem um controle de todas as coisas. O Senhor é o governador máximo da terra. Nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.